Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. É com alegria que eu lhe dou as boas-vindas ao episódio de número 14 do podcast Confradesp em Revista, uma produção da Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no Estado de São Paulo, em parceria com a rádio ADFM 88.7, a rádio da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Quero cumprimentar o nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é o diretor-geral dessa programação, o nosso primeiro vice-presidente da Confradesp e presidente da CGDB, pastor José Wellington Costa Júnior, que é o diretor do Confradesp em Revista. Saudando a eles, eu cumprimento a todos os demais diretores da nossa Convenção do Estado, também os diretores da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, São Paulo, capital, os pastores presidentes, que estão semanalmente na audiência conosco, e os pastores setoriais, que além de acompanhar, divulgam este programa com os ministros do campo, do setor, e faz com que a nossa audiência chegue ainda mais longe. Para nós, é sempre uma alegria poder contar com a sua participação aqui, toda terça, às 9 da manhã. Essa edição é muito especial e eu vou conversar com um jovem pastor do nosso ministério, da nossa convenção, que representa aí um grupo grande de líderes, de irmãos que vem trabalhando com dedicação, com apreço, com amor na obra de Deus, com a nossa juventude. Eu recebo aqui nos estúdios da nossa rádio o pastor José Wellington Bezerra da Costa Neto, mais conhecido como pastor Netinho, que é o presidente do Conselho Nacional da Juventude da CGDB e também o vice-líder da UMADEB, União da Mocidade da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Pastor Neto, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao Confradesp em Revista. Muito obrigado, viu? Meu querido Tiago Bertolino, mas entre nós aqui, carinhosamente, sempre o nosso Tiaguinho. Sim. Muita alegria, eu quero te agradecer pelo convite para participar aqui do Confradesp em Revista. Quero cumprimentar a todos os nossos internautas, os nossos irmãos que nos acompanham também pela rádio, enfim, todas as plataformas. Quero saudá-los aqui com a paz do Senhor, com muita satisfação e dizer que é uma alegria poder encontrá-lo aqui, a gente poder papear um pouquinho, né? Somos amigos aí mesmo fora do ambiente da mídia e por isso é uma alegria redobrada poder participar e ainda fazer isso com um amigo querido. A alegria é nossa, pastor. Não é porque estamos na presença do Senhor, mas temos uma admiração muito grande, principalmente pelo seu perfil, pela sua personalidade, pela forma tão leve com que o Senhor leva os trabalhos que o Senhor está na frente, com que o Senhor nos trata, sempre com muita alegria, com muito carinho. E é muito bom sempre poder estar perto do Senhor. A alegria é minha. A gente sabe que o Senhor tem uma vida muito corrida, muito apertada. Então, todos esses momentos que a gente tem de estarmos juntos se tornam especiais devido à exiguidade de tempo que o Senhor vive aí, sempre correndo. Obrigado. Com o trabalho, com a igreja, a família. Então, tenho certeza que vai ser muito bom. Pastor Neto é juiz de direito, atua na área, é o presidente do Conselho Nacional da Juventude e o vice-líder da UMADEB, como já falei no início do programa, que é a União de Mocidade da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Porém, nós temos algo com que ele se destaca mais, se dedica mais, que é como pai, como esposo da irmã Érica Silva Costa, mais conhecida por nós como Eriquinha, né, pastor? É isso aí. E tem aí 3 joias preciosas, o José Pedro, a Maria Alice e a Maria Clara. Pastor, quantos anos de casado aí com a irmã Bom, Érica? agora em dezembro faremos 20 anos de casados, mas contando aí o período de namoro e noivado, né, estamos juntos desde 98, né? Então são aqui 28 anos, se a minha conta aqui não falha, né? Praticamente 28 anos juntos. E é uma história de vida, né? Realmente é o grande amor da minha vida. Somos os primeiros namorados um do outro. Que legal. Né? E eu tenho a alegria de poder conviver com uma grande parceira. Parceira na igreja, na fé, parceira na criação das crianças, parceira na vida profissional. A verdade é que, assim, ela está comigo desde a época que eu estava fazendo o vestibular. Então, eu posso dizer que ela atravessou aí todas as grandes fases da minha vida junto, sempre apoiando, sempre parceira mesmo, cúmplice. E eu a amo demais, é uma alegria. E os frutos, né, dessa união, que são frutos da bênção do Senhor, do milagre, são frutos do sobrenatural de Deus. E é uma casa agora amplamente movimentada, né? Eles têm 8, 5 e 3 anos, respectivamente, e são muito ativos, né? Então, realmente, ali é uma dinâmica que não é brincadeira, não. Precisa ter gás, pouco sono, né? O tempo de sono é curto. Mas é uma festa constante. Eu posso dizer que
realmente eu sou o homem mais feliz e realizado do mundo. Deus me permitiu isso, né? Como esposo e como pai agora das crianças. Hein? Que bênção. A gente acompanha e vê mesmo que eles são bem agitados, né, pastor? O senhor, eu considero o mais calmo dos 5. Depois a irmã Érica é um pouco mais agitada, aí as crianças que põem fogo e tudo, né? Eu tenho um perfil talvez mais tranquilo, mas é que é assim, né? Enquanto dá, né? Quando pode, né, pastor? Tem horas realmente que tem que ter uma voz ativa ali. Mas é muito bacana, é muito, assim, é muito prazeroso, né? Eu tenho uma boa lembrança da minha infância e lembro da minha infância com muita alegria, né? Assim, foi um período muito feliz da minha vida e eu tenho uma enorme satisfação de vê-los, né, vivenciando o que eu pude vivenciar, tendo essa infância assim alegre, divertida, com qualidade, né? Com qualidade. Enfim, né? Claro que a gente procura transmitir os valores que temos, os valores cristãos. É claro que a gente precisa ter momentos de seriedade e tal, mas assim, eu fico feliz de poder vê-los crescendo na igreja, interessados pela obra do Senhor, dedicados na escola, curtindo as fases mesmo, né, de uma forma saudável que as crianças precisam curtir. Então, muita alegria. Muito bom. Olha, o nome já entrega a sua origem, né? Mas caso você entrou agora, não conhece ainda, eu estou conversando com o pastor José Wellington Bezerra da Costa Neto. Pastor Neto é filho do nosso presidente da CGDB, pastor José Wellington Costa Júnior, e da irmã Lídia Dantas Costa. Neto de José Wellington Bezerra da Costa, de quem o senhor leva o nome, né? Com muito orgulho. Opa. Da nossa inesquecível irmã Wanda Freire da Costa. Neto também do pastor Anísio Batista Dantas, da nossa saudosa irmã Madalena. E é genro do pastor José Felipe da Silva e da irmã Cedineia. Opa. Portanto, o senhor nasceu num lar totalmente assembleano e cristão, né, pastor? Opa, cercado. Quando nasceu, o pastor Wellington Júnior já estava no ministério aí, servindo. Meu pai, salvo engano, meu pai acho que assumiu a congregação de Vila Formosa, não sei se foi em 81, 80, eu nasci em 80, né? Meu avô assumiu a presença da igreja em 80, né? No ano que eu nasci. Então, realmente, eu já, desde que me entendo por gente, a gente tem esse convívio no meio eclesiástico, né? Especialmente no ministério, né? E para mim, eu posso dizer que foi sempre uma alegria. Meus pais tiveram, assim, a sabedoria, eles nos criaram, né, com muito envolvimento na igreja, muito comprometimento com os trabalhos da igreja, mas eles nos criaram de uma forma leve. Eles não permitiram que os trabalhos da igreja, os compromissos da igreja, e não apenas os compromissos de calendário, né, não só as agendas da igreja, mas eu falo compromisso em geral, né, de conviver, e sempre como sendo filhos de pastor, sempre existe aquele complexo de pedestal, né? Meus pais nos permitiram ter uma infância leve. Então, nós pudemos vivenciar de uma forma saudável aquilo que era possível vivenciar, né, também, né, dentro dos nossos valores. Então, nós fomos crianças que jogamos bola, jogava videogame, que ia, né, convivia com os amigos na escola, saía para jogar bola, ia em festa de aniversário dos amigos. Ou seja, a igreja não se tornou um peso. Sim. Né? Então, isso... Deus abençoou, orientou meus pais nesse sentido, de modo que nós pudemos crescer amando a igreja, né, sem que a igreja se tornasse um peso, porque essa é uma dificuldade que muitos filhos de pastor encontraram. Né? É verdade. Foram criados muitas vezes com um rigor, ali, um sobrepeso tão grande, que quando tiveram a capacidade de decidir por si a sua vida, preferiram sair, né? Acabaram abandonando a igreja porque não suportaram a pressão. Meus pais não. Nos criaram com muita tranquilidade, pondo limites sempre, mas os limites necessários. Né? Então, nós nunca deixamos a igreja... Nada normal, né, pastor? Nunca deixamos a igreja, mas pudemos, né, usufruir o que era possível usufruir. Então, tenho bons amigos fora da igreja, tenho um bom círculo de amigos na igreja. Então, isso realmente eu vejo como uma bênção na nossa criação. Né? Todos os pastores, todos aqueles que convivem com seus pais, que têm acesso ao pastor Wellington Júnior e irmã Lídia, eles são unânimes em afirmar que o pastor Wellington Júnior tem uma família de sucesso. Quando nós nos referimos à família de sucesso, não queremos dizer de questão financeira, nada do tipo, mas sucesso na criação dos filhos, justamente por esse fator, né? Vocês foram criados de uma forma que vocês têm prazer de estar na igreja, mas não descuidaram do social, né? E
O pastor Ayrton Júnior já era filho de pastor também, Já. que cresceu dentro da igreja. Então, o mais comum, infelizmente, é a gente ver esses pais que tiveram a formação e o acompanhamento dos seus pais sobrecarregando os filhos, né? Não conseguem administrar a família com a igreja. Mas, graças a Deus, o pastor Ayrton Júnior e a irmã Lídia tiveram o que serve de inspiração para muitos pastores e é algo que as pessoas sempre observam muito, essa forma com que ele criou vocês, a irmã Lídia criou, e vocês sempre dão o testemunho dessa vida leve que vocês tiveram com os pais na infância, né? Mesmo o pai sendo tão ocupado como sempre foi, né? Ah, sim. Meu pai, apesar dos compromissos, a família sempre foi prioridade. Então, as memórias que eu tenho de infância, é claro, do meu pai atendendo todos os compromissos de igreja e tal, mas a memória que eu tenho do meu pai convivendo com a gente em casa, buscando, levando em escola, os compromissos do dia a dia, sabe, é isso que eu falei, na casa de um amigo, enfim, acompanhando, o Léo, meu irmão, por exemplo, jogou muita bola pelo colégio, né? O time do colégio, jogava em outros colégios. Eu também cheguei a jogar. E assim, ele sempre junto, vendo, acompanhando, sabendo onde estava, indo assistir os jogos e tal. Em casa, até hoje, meu filho é assim, né? Desce para brincar um pouquinho com ele, sempre que pode, enfim. Busca na escola, né, pastor? Os netinhos, quando ele pode, né? Busca, leva na escola. Enfim, então essa é a lembrança que a gente tem. E eu procuro reproduzir isso. Eu tenho essa satisfação de ter essa participação também muito próxima na vida dos meus filhos. Eu gosto de acompanhar mesmo, ver, saber onde estão indo. Levo na escola, no inglês, busco e tal. Então, assim, para mim foi uma criação... Né, claro que não existe criação ideal, como não existe família perfeita. Mas não tem uma regrinha, né? Dentro do que eu enxergo como felicidade, foi o que eu vivi e é o que eu hoje tento viver com os meus filhos, e Deus tem me dado graça nesse sentido. Que bom. Os senhores reconhecem o chamado de Deus, o ministério deles, mas em casa ele é o pai, né, pastor? É pai não mesmo. Precisa se impor como pastor, ou os filhos não veem como pastor, né? Não. Mas eu como um pai, como um amigo, né? Porque alguns confundem isso. Ele leva o ministério para dentro de casa e quer que os filhos os trate como pastor e ele trata os filhos como ovelha, né? Não, meu pai nunca foi assim. E é interessante, né? Porque ele tem um respeito, o nosso respeito, muito mais do que qualquer pastor teria, talvez até por isso, né? Pela sua postura como pai. Meu pai não traz problemas de igreja para dentro de casa, nunca trouxe. Até hoje ele é assim. As questões, às vezes, ele só comenta comigo se eu perguntar. Mas assim, ele não gratuitamente... Questões, né? Sim, corriqueiras, né, do dia a dia, questões né? corriqueiras do dia a dia da igreja, ele nunca trouxe para dentro de casa. E assim, até situações da vida mesmo, da vida, nem falo da vida ministerial, da vida, né, das famílias em geral, né? Depois de adulto é que eu vim saber de momento da nossa vida ali, que tinha alguma dificuldade, enfrentando alguma situação, que na época eu não tive nem noção, porque meus pais nunca deixaram isso transbordar e atingir o nosso relacionamento. Pastor Neto, o senhor hoje é um pastor, exerce funções inclusive de nível nacional. O pastor Leonardo, que é seu irmão, também é pastor. A Aline não é pastora, porque a nossa igreja não tem, mas é esposa de pastor. Sim. Mas até hoje, pastor, não existe essa situação de trazer situações da igreja para a mesa? Não. A gente conversa sobre a obra, tal, mas assim, resolver assuntos ministeriais ou ter, sabe, queixas ou tal, isso nunca foi trazido assim para dentro de casa. É tratado como um tema de conversa, como outros temas, entendeu? Sim. De uma forma saudável, né? Mas não como um expediente ali ou um hábito, né? Um expediente administrativo, não. Nunca, meu pai nunca foi assim, a gente também não tem esse hábito, graças a Deus. E talvez até por isso que o trabalho da igreja, para nós, a gente desempenha com tanto prazer. É verdade. Tá aí uma dica, né, para você que é pastor, para o senhor, para a senhora que tem o costume, talvez, de conversar sobre a igreja na mesa, no almoço, no jantar. Não é algo muito saudável, pelo que a gente já ouviu, já aprendeu. Não nesse sentido, pastores. assim, né? De ser uma extensão do expediente administrativo. Aí é uma postura meio até workaholic, né? Então, isso realmente nunca aconteceu. Meus pais, realmente, nesse sentido, foram muito sábios também. Que bom. E equilibrados, né? Porque é difícil. Quando você está enfrentando situações difíceis, agudas ali, que se você... o natural seria você transparecer.
Hoje, sendo pai, eu percebo isso, né? Não com situações de igreja, mas situações de vida secular, Sim. de trabalho. Às vezes você está um momento ali, você tem um estresse ou uma tensão ali, é difícil você não transparecer, não descontar, isso não, né? Mas você transparecer, é difícil você conseguir ter esse equilíbrio. E meus pais realmente sempre conseguiram. É por isso que eles são tão capazes e tão bons para tratar sobre o tema família, né? Porque souberam administrar bem com a graça de Deus. É isso aí. Pastor Neto, o senhor viveu um grande milagre, né? Amém. Talvez alguns irmãos não conheçam a história, mas o senhor foi alcançado aí por um câncer, né? Uhum. Por vezes até, não sei se eu posso dizer dessa forma, mas desanimado pelos médicos, pelos diagnósticos, né? Mas Deus ouviu a oração da sua família, da igreja, fez um milagre e lhe deu uma saúde hoje completa, né? Conta pra gente aí, pastor, como foi passar essa fase. Assim, eu tive câncer em 2013, né? Já se vão aí 12 anos, quase 12 anos. É praticamente 12 anos. E eu, sim, eu posso dizer que eu vivo dia após dia realmente sustentado pela mão de Deus. Porque, em termos da minha saúde, né, em termos gerais da minha vida, mas especialmente da saúde, né? Porque eu vi diagnósticos e prognósticos assim que realmente comprometeriam, né, a minha existência hoje aqui. E realmente só podemos tributar à mão de Deus tudo o que aconteceu. A cura, né? E eu, depois da quimioterapia, a quimioterapia gera esterilidade, né? Por causa disso, até o protocolo é que seja feita a preservação de material genético para quem não tenha filho, né? Depois da quimioterapia poder tentar ter filhos. Foi o meu caso, nós não tínhamos ainda. Quando eu tive o diagnóstico, nós já estávamos tentando ter filhos. É interessante porque logo no primeiro mês a Érica engravidou e perdeu em pouquíssimo tempo. Pouca gente sabe dessa história, né? Teve um aborto espontâneo de uma gravidez que durou ali pouquíssimo tempo. E depois ali, talvez de uns 2 anos, 2 ou 3 anos, foi que veio o diagnóstico do câncer. Deus sabe todas as coisas, né? Eu imagino que esse diagnóstico, tendo uma criança pequena ali, Sim, teria sido talvez muito mais doloroso. Então, nós já tínhamos, e assim, até então nenhum de nós tinha problema de saúde, então era uma gravidez que realmente não vinha por motivos que nós não conhecíamos, né? É uma direção de Deus. Veio a doença, veio a quimioterapia e a esterilidade diagnosticada, né? Eu fiz dois exames que constataram que realmente estava estéril. E eu pedi a Deus que eu tivesse um filho, pelo menos, sem inseminação artificial, sem nenhum tratamento. E nós tentamos ali por cerca de 2 anos, e também não vinha. Houve situações em que a Érica pensou, vamos desistir de esperar e fazer a inseminação. Houve situações em que eu pensei assim, muitas vezes Deus falava para aguardar. Até que em 2015 eu chamei e falei, olha, vamos fazer a inseminação, sem maiores delongas. Deus não é obrigado a me provar nada, porque eu pedia para Deus que, como uma prova da minha cura, que eu tivesse filhos sem inseminação artificial. Deus não é obrigado a me provar nada, enfim, eu tenho que ter mais fé, né? Isso que Ele espera de mim, do que esperar uma prova que Ele não é obrigado a me dar. Então vamos fazer a inseminação e tal. E procuramos uma médica, agendamos a inseminação. Da primeira consulta, a inseminação seria na semana seguinte, né? Os procedimentos, né? Que é a injeção que a mulher toma para estimular a ovulação e tal. Então, o procedimento foi agendado para a semana seguinte, porque era o ciclo da Érica que era previsto para esse período. E esse ciclo nunca veio. Eu estava com a inseminação agendada quando a gente acabou descobrindo que ela estava grávida do Pedrinho. Glória então, eu sempre me lembro daquela expressão do apóstolo Paulo, que o amor de Deus nos constrange quando eu lembro dessa situação, porque assim, Deus não precisava me provar nada e Ele fez ainda de uma forma que eu não tenho nem como dizer que não foi a mão dele, porque assim, com a inseminação agendada... É verdade. Ele deixou o senhor ir por até o último momento, né? Por 2 anos eu tentando, quando a gente agendou a inseminação, ela já estava grávida. E aí, dali pra frente, foi só festa, porque aí veio a Maria Alice, e aí veio, por fim, a Maria Clara. Confirmou 3 vezes, né, pastor? A bênção de Deus foi tão abundante que em dezembro eu tive que operar, até fazer a vasectomia, para não vir mais. Que bênção, pastor. É um verdadeiro milagre, né, pastor? Porque o senhor chegou a se desesperar quando teve esse diagnóstico da esterilidade ou não? O senhor
recebeu de forma... Não, da esterilidade não, porque já era esperada. O senhor já estava consciente que era uma consequência. E assim, né, dentro do contexto de quem estava enfrentando um câncer, a esterilidade acaba que é o menor dos problemas, Sim, né? é verdade. Então, assim, nunca foi um foco meu, assim, de tristeza. Sim. Né? Tinha um material genético preservado lá, né? Poderia ser feita a inseminação, mas o que eu queria era saúde para criar, né? É verdade, né, pastor? É isso aí. Então, o que Deus fez na minha vida realmente, eu não tenho como agradecer, eu não tenho palavras para expressar minha gratidão a Deus. Eu todos os dias agradeço a vida que Ele me deu e que Ele continua me dando cada ano que passa, cada dia que passa. Eu me vejo literalmente assim, flutuando nas mãos de Deus, né? Sim, porque é verdade. Deus me deu uma saúde de ferro. Pastor, e quando o senhor olha para os seus filhos, o senhor enxerga como um milagre ali? O senhor lembra todas as vezes? Sim, claro. Um milagre. Não tem como, né? Principalmente quando eles estão bagunçando, né? Tá aquela confusão no carro, aquela gritaria, pega coisa do outro e pá. Tá. Muitas vezes a gente já pensou, né? Eu e Eric, a gente comenta muitas vezes, né? Fala, puxa, a gente tem uma casa cheia mesmo, que coisa, né? Deus deu com abundância, coisa né, que a gente... Deus provou mesmo que... por muito tempo nós sonhamos, desejamos, esperamos isso. E realmente hoje a gente desfruta isso aí. Então, Deus faz. Glória a Deus pelo milagre, pela bênção da saúde. Amém. Aí na vida do senhor. Amém. E pelas joias preciosas aí que Deus lhe deu. Pastor Neto é formado em Direito, juiz já há alguns anos, né, pastor? 20 anos. 20 anos já exercendo já a função de juiz, né? E conta pra gente aí da onde surgiu esse interesse por essa profissão, quando o senhor começou a ver que o senhor queria seguir essa carreira. Eu ingressei na faculdade de Direito ainda com 17 para 18 anos. E sem um foco muito certo, assim, né? Na verdade, assim, foi uma opção por um curso que depois talvez me desse um maior leque de opções, porque eu não tinha nada definido. Na infância, adolescência, assim, eu sempre quis ser aviador, sempre quis, mas como a pressão da minha mãe foi muito forte, minha mãe nunca gostou de voar. Então, ela ter um filho aviador, nas palavras dela, né, seria uma tragédia diária, né, coitado. E também teria que mudar para Pirassununga, onde é a Academia da Força Aérea, e, enfim, esses fatores foram me desmotivando. Inviável. Eu acabei fazendo faculdade de Direito, porque, como eu falei, né, bom, não sei bem o que eu quero, mas isso aqui vai me dar um conhecimento. Várias áreas, né? Posso fazer muita coisa depois. Durante o curso, posso dizer para você, os primeiros 2 anos do curso ali, ainda também tudo muito descompromissado. Não, passava, tal, mas não era nada assim que eu tivesse um foco muito certo. Não era uma meta, né? Não tinha nada muito assim definido. E fui fazendo. Aí lá para o 3º ano, que eu comecei a estagiar, né? Primeiro eu estagiei no Ministério Público, e aí depois quando eu fui estagiar no Tribunal de Justiça, no estágio de Direito mesmo, né, que era no gabinete de um juiz, foi que eu comecei a me interessar melhor, vi que eu gostava da atividade, que tinha vocação para aquilo, que eu achava... Né? Eu tenho um tio que hoje é desembargador, né, que é irmão mais velho da minha mãe, que também sempre me incentivou muito, né, e via também ali a carreira dele, uma carreira bonita e tal. Então, isso foi, assim, me despertando mais interesse. Então, do 3º para o 4º ano da faculdade foi que realmente o senhor se decidiu. Defini que era aquilo que eu queria e tal. E aí eu fui organizando minha vida estudantil ali, já focado nisso. Né? Aí eu fiz o estágio no Ministério Público, depois fiz estágio no Tribunal de Justiça, completei meu período de estágio e tal. E organizei mesmo disciplinas na faculdade e tal, para eu conseguir fazer um cursinho preparatório para concurso. Já no último ano da faculdade, eu comecei o cursinho. E aí Deus foi abrindo portas, né? Realmente foi a mão de Deus a maneira como eu fui ingressando nas carreiras, né? Porque eu acabei ingressando muito jovem, muito rápido. É verdade. Hoje já se exige um tempo de atividade privativa de bacharel por 2 anos. Então, dificilmente alguém consegue ingressar ali com menos que 25, 24, 25 anos, porque pelo menos 2 a 3 anos ele acaba tendo que esperar. São 3 anos de atividade de bacharel, se não me engano, enfim.
já tô velho, né? Então Na carreira você tá já, 20 velho, anos já como juiz. Eu acho que são 2 ou 3 anos que precisa se aguardar atualmente. E que foi o que aconteceu, por exemplo, com o Léo, com o meu irmão. Sim. Então, eu me formei em dezembro, e em março eu passei na primeira prova, que é a chamada prova preambular, né, do concurso do Ministério Público, né, que é para o cargo de promotor de justiça, com 3 meses de formado. O que foi até um susto, até para mim foi um susto. Né? Eu fiz a prova ali como um treineiro para ver como estavam as coisas, o que é o natural nessa fase tão precoce, né, de estudo. E eu acabei passando na primeira fase, passei na segunda fase, né, que é a prova dissertativa, fui para o exame oral, que é a última fase do concurso. Isso, fiz exame oral, acho que em agosto, eu me formei em dezembro, em agosto estava fazendo exame oral, acho que foi mais ou menos agosto, julho, sei lá, em setembro, e passei no concurso. Em setembro eu tomei posse como promotor de justiça, antes de fazer 23 anos. Que bênção. Então, e aí depois, 2 anos depois, né, em abril de 2005, eu entrei na magistratura, mesmo depois de ter ingressado no Ministério Público. O senhor estava com quantos anos quando o senhor entrou? No Ministério Público com 22. Muito novo, né, professor? Então. Recém-formado, né? Quando eu tomei posse, eu tinha me formado há 9 meses. Olha só. Então, foi muito, muito precoce. Realmente foi a mão de Deus, né? Claro, eu estava estudando, estava me preparando. Deus honrou o esforço, né? Mas não esperava tão cedo, né? Não esperava. Aí ingressei no Ministério Público, trabalhando como promotor de justiça, uma carreira maravilhosa, linda, muito, muito feliz. Mas como o meu objetivo sempre foi a magistratura, eu quis prestar pelo menos um concurso da magistratura, né? Para não ter aquela frustração de nunca tentei, né? E aí eu prestei o concurso em abril de 2005, quer dizer, a posse foi em abril, né? O concurso foi em 2004. E Deus também me abriu as portas e eu passei. E desde abril de 2005 para cá, tenho trabalhado aí. E posso dizer que profissionalmente sou muito realizado. É uma carreira que eu amo, é o que eu gosto de fazer, é o que eu sinto vocação para fazer. Assim, e realmente, e é o que sustenta qualquer carreira, né? Sim, é a vocação, porque todas as carreiras têm altos e baixos, momentos bons e ruins, melhores e piores. Se o que no fim das contas sustenta uma vida profissional é a vocação, né? Se não tiver o amor pelo só que faz, não é suficiente, né? Não. Pastor, depois aí da carreira profissional, a formação na igreja, o casamento, veio o ministério. Uhum. E nem sempre o filho de pastor é pastor, não é uma regra. E como foi para o senhor aí essa ascensão ou esse ingresso no ministério da palavra, no ministério pastoral? Olha, foi assim, quando eu fui separado para o ministério, eu fui separado da evangelista, salvo engano, em 2008 e ao pastorado em 2010. Eu já exerci essa atividade, pelo menos em 2010 eu tinha 30, 2008, 20, pelo menos há uns 10 anos. Então foi assim, uma chancela daquilo que eu já fazia na prática, porque assim, a gente sempre fomos envolvidos aqui no trabalho na mocidade, já ajudava aqui, os cultos de quarta e sexta na sede, e eu me lembro que eu ajudava aqui nos cultos de semana, recebendo oferta. Já tinha um outro diácono e sempre, como era um culto mais ou menos conduzido pela mocidade, os antigos cultos de libertação, e quarta e sexta-feira o culto de milagres, eu ajudava aqui e tal. E o Davi Araújo, que é meu amigo querido de toda a vida, me chamou para começar a ajudá-lo no púlpito. E começamos ali e tal. Aí logo começou a surgir um convite aqui, outro ali, para pregar aqui, acolá e tal. Isso eu tinha 17 para 18 anos. E comecei cedo, assim, para o setor de Vila Fátima ali. Rodei aquele setor inteiro, ali, tudo quanto era congregação. Todo lugar. Todo lugar. Tinha uma irmã, que inclusive esses tempos eu vi foto, o Leslie me mandou uma foto com ela, que era a irmã Eliane, que gostava de mim e tal, me levava em todas as congregações ali. Fui em congregações muitas vezes que é o tamanho da sala de casa. Então, e aí, enfim, fui exercendo essa atividade, pregando aqui, pregando acolá. Na época eu namorava só, a Érica já ia comigo, sempre me acompanhava, tal. Então, por 10 anos eu vivi isso aí, sem ter cargo nenhum, sem ter função eclesiástica assim nenhuma. E aí, já, claro, casado, né? Eu fui separado de evangelista para o ministério em 2008 e depois, em 2010, ao pastorado. Então, foi algo que quando veio... Já estava executando, né? Já, e há muito tempo. Entendeu? Já estava exercendo há muito tempo.
Foi algo natural, né? Foi uma consequência Isso. do trabalho que você já vinha desenvolvendo. Foi uma chancela, né? Então, eu não me envolvi no trabalho pastoral depois de separado, eu já vinha fazendo há muito tempo. Então, para mim foi algo que veio realmente naturalmente. E nunca ouvi... Mas quando o senhor era criança, o senhor pensava assim, eu vou ser pastor, que nem meu avô, que nem meu pai? Não. Assim, não era o que eu descartava, mas nunca tive como um objetivo de vida, assim, para exercer como uma vocação profissional, assim, nunca pensei assim nesse sentido, não. Gostava, sempre admirei, né? Ministério da Palavra, sempre achei muito bonito, sempre, assim, me espelhei demais, tal, mas nunca foi um objetivo meu. Eu quero ser, preciso ser de qualquer forma, não. Podemos dizer que igual a carreira secular, né, pastor? Foi trabalhando, estudando, até que pegou o gosto aí pela. Pois é. Pela Eu amo a palavra, eu amo o estudo da palavra, até pela minha vida profissional, né? Além da carreira na magistratura, eu também sou professor na vida secular, né? Na área do direito. Sim. Então, até pela minha formação acadêmica, eu sempre gostei muito do estudo da palavra, o Ministério de Ensino da Palavra. Então, realmente, eu amo a palavra de Deus, é o que eu me sinto vocacionado realmente para isso. Mas, como eu te disse, o pastorado nunca foi uma coisa que eu tenha estabelecido como uma meta ali de vida e tal. Muito bom. Pastor, neto de um pastor de referência nacional, filho de um pastor do mesmo patamar. Hoje, o seu pai é o presidente da Assembleia de Deus no Brasil. Eu queria que o senhor me desse duas coisas, dois fatores, duas características que marcam muito a vida do senhor ministerial. O que mais marca o ministério do seu avô para o senhor e o ministério do seu pai? O que o senhor mais admira dos dois como pastores? Olha, a sinceridade com que eles desempenham o ministério. Eles expressam aquilo que eles realmente são. Entendeu? A figura do meu pai, também a figura do meu avô, que você vê em cima de um púlpito, ensinando, falando, ou numa reunião de ministério, é a mesma figura que é em casa. É a mesma, eu quero dizer assim, eles têm as mesmas características, são exatamente, tem a mesma palavra, tem os mesmos valores, mesmo procedimento, etc. Então, são verdadeiros, né? São verdadeiros. E eu sempre digo, pastor, quando a gente trabalha com eles, né? As pessoas sempre perguntam, porque tem alguns irmãos que só os veem de longe, na revistinha o nome, nunca tiveram acesso como a gente tem aqui diário. E o pessoal sempre pergunta, e eu dou esse mesmo testemunho, que eu acho muito bonito deles, tanto do pastor José Wellington como do pastor Wellington Júnior, é que eles são a mesma figura, a mesma pessoa em qualquer lugar, no púlpito, fora do púlpito, no gabinete. Eles são os mesmos pastores, eles não mudam, né? E assim, fazem porque amam mesmo, entendeu? Não tem interesse, sabe, em beneficiar ninguém ou se beneficiar de alguma forma. É algo que veio natural, né, pastor? Então, isso é o que realmente mais marca. Eles se dedicam assim, com muita franqueza mesmo, com muita sinceridade, sem nenhum tipo de demagogia, não fazem tipo, entendeu? Então, isso é absolutamente marcante para mim. É verdade. E nós somos testemunhas desse perfil que eles têm aí, porque é uma verdade mesmo. Aquilo que a gente vê deles no púlpito, a gente vê fora, em casa, na rua, eles são muito simples. Eles levam o ministério com muita seriedade, mas, da mesma forma, com muita simplicidade. Sim, né? Sim. Eles vivem o verdadeiro e puro evangelho que a gente acredita, que a gente prega. Líder da UMADEB, auxiliando o pastor Leles aí há tantos anos, depois líder da Mocidade da Assembleia de Deus no Brasil, que é o CNJ. Pastor Netinho trabalha auxiliando o pastor Leles na coordenação da UMADEB, que é a União de Mocidade da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, e há cerca aí de 8 anos, quase 8 anos, né, que está concluindo o segundo mandato, é o presidente do Conselho Nacional da Juventude, liderando aí todos os nossos jovens. Pastor, na UMADEB o senhor tem auxiliado o pastor Leles bem de perto, nos últimos anos aí, de forma mais intensa, até por conta da idade do pastor Leles, alguns problemas de saúde que ele vem tendo, né? Como é para o senhor trabalhar com essa
esse grupo tão grande, mas tão expressivo, tão variado da igreja que é os jovens. Bom, a UMADEB, eu sirvo a UMADEB aí desde os meus 21 anos. Eu cheguei como secretário. É verdade. Então, eu tenho 44, então são 23 anos. Um período muito longo, né? Não tão longo quanto o pastor Leles, que vai para mais de 40 anos. É verdade. Mas é uma história, né? Então, isso traz uma certa tranquilidade para a gente, porque assim, os líderes que hoje trabalham com a gente, subcoordenadores regionais e todos os coordenadores, são pessoas que já se formaram aqui conosco mesmo. O senhor viu eles chegando, né? Exato. Aliás, muitos setoriais que estão aí, diversos deles, passaram na UMADEB durante esse período que eu estava lá. E como componentes, né? Nem como líderes. Não, como membros ali e tal. O que me dá uma alegria muito grande, né? De ver que realmente é uma escola de líderes, né? Uma escola de liderança, né? Quantos ali passaram e prosseguiram na vida ministerial, galgando passos seguintes, né? Crescendo. Isso é muito bacana. E a UMA hoje nós temos desfrutado uma comunhão muito grande. O grupo da liderança ali, de subcoordenadores, são homens de Deus, mas são grandes amigos. E Deus tem abençoado esse grupo de uma forma muito especial, porque não existe entre os membros porque só para quem está assistindo nos entender, né? Nós temos a coordenadoria geral, né? A vice-coordenadoria, e aí temos os cargos de secretários e temos os subcoordenadores regionais, né? Porque, dado o tamanho, a extensão aí do trabalho, houve necessidade de dividir o trabalho em regionais, né? Para você que está nos assistindo, o Ministério do Belém na capital tem uma média de 2.300 congregações, que pega toda a cidade de São Paulo e mais 40 municípios que compõem aí o Ministério do Belém, uma média de 40 municípios. Então, os departamentos, mocidade, adolescentes, eles são organizados de forma regional, né? Então, Zona Leste tem uma coordenadoria regional, Zona Sul, antes de chegar ao coordenador do setor, não é isso, pastor? Exato. E aí, os setores são agrupados em regionais, né? Então, são 6 regionais, Norte, Sul, Leste, Oeste, a Central e a ABCD. Então, os cabeças, né, os subs regionais, eles têm um adjunto, né? São um grupo aí, resumindo, de 12 coordenadores regionais. É um grupo muito coeso. Não existe, assim, rixa, vaidade, sabe? Aquelas... Realmente, a gente só pode atribuir isso a Deus, porque é uma função que tem um certo protagonismo e que a vaidade humana, naturalmente, talvez conduzisse um ou outro a criar aquela rivalidade. E não existe isso entre esse grupo. E daí até a gente vê um trabalho de êxito, né? Porque realmente os que estão ali fazem com o coração aberto, porque desejam, ninguém, né, passando a perna em ninguém desprovidos de vaidade, de qualquer tipo de outro intuito que não seja o benefício da obra. Então, eu posso dizer que é um orgulho poder fazer parte dessa equipe aí, porque são todos realmente homens com perfis mesmo de homens de Deus e engajados, são todos jovens, né? Tem o linguajar do jovem, entende a visão, o propósito do jovem, mas são pessoas mais experientes. Então, eles conseguem falar a língua do jovem, mas conseguem dar o direcionamento que o jovem precisa, né? Quem acompanha vê que vocês são bem parece até amigos de infância, uma assim, turma irmãos, muito né? bacana. É bem formal Muito o grupo, mesmo, não é aquele grupo fechadão, né? Não. Pastor, e quais são... qual tem sido a meta de trabalho com a UMADEB? Quais os objetivos principais que vocês têm adotados para essa época que a gente está vivendo? Olha, a preocupação da UMADEB é assim, em geral, né? A minha preocupação com o jovem, a visão que eu também tenho procurado trazer para o Conselho Nacional, é a preocupação com a formação do jovem. O jovem, talvez da minha geração, que já está até ficando para trás, da geração passada, tinha um perfil completamente diferente. Completamente diferente. Até interessante, já mais de uma vez a gente comentou isso aqui. Você pega, vou falar aqui da mocidade da sede, que é o que a gente convive no dia a dia. Você pegava assim, sábado à tarde, qual era o divertimento, qual era o compromisso, o passatempo? Vir para a igreja. Então, assim, você vinha para o ensaio sábado à tarde, mesmo domingo também tinha, se não me engano, era um ensaio lotado. O pessoal vinha para o ensaio, passava aqui à tarde, acabava o ensaio, todo mundo saía, na época, shopping, enfim, atividade de jovens, né? Então, assim, claro, um ou outro fazia faculdade e tal, mas não era uma coisa assim
tão pronunciada como é hoje. Atualmente, então, era um jovem que tinha um outro perfil. Sim. A maioria já trabalhava desde cedo, entendeu? Então, já tinha uma vida até mais madura, em termos de experiência de vida mesmo. Sim. Né? Muitos tinham atividades assim mais simples, tal. Então, era gente que realmente trabalhava duro. O perfil do jovem hoje é completamente diferente. Entendeu? Dificilmente você tem um jovem que não faz faculdade. É verdade. Dificilmente você encontra um que não faz faculdade. E os interesses mudam completamente. Entendeu? Você fala assim, vamos no shopping hoje tomar um sorvete? Quem é que quer ir no shopping tomar um sorvete? É verdade. Que no nosso não se tempo, ouve mais isso, né? No nosso tempo, para que você vai fazer? Vamos comer um Mac aí no shopping, não sei o quê. Era a atividade, beleza. Entendeu? Era o extra, né? Era isso aí, o divertimento. Hoje, você falar isso aí, ninguém quer nem saber. Entendeu? Então, é um jovem que tem um perfil, como eu disse, totalmente diferente. E a gente precisa cuidar desse jovem. Então, a minha preocupação hoje é dar ao jovem, principalmente, a formação de conhecimento suficiente para que ele consiga não só sustentar a sua fé perante terceiros, mas sustentar a sua fé para si mesmo. Porque o meio universitário, mesmo o meio de escola, tal, hoje eles se deparam diariamente com desafios, com contestação à fé. E se a gente olhar para esse jovem como olhava para o jovem de 30 anos atrás, né, eles vão ser engolidos, né, pastor? Eles vão ser engolidos. Porque as doutrinas malignas, as doutrinas contrárias, elas são convincentes, elas seduzem. Elas são atraentes. A gente observa, né, pastor, que na época que o senhor estava como jovem, não como líder, não se tinha acesso à informação como temos hoje, e essas igrejas, essas outras ideologias, outras doutrinas, não chegavam a vocês com tanta facilidade, né? Muito Porque restrito. Era a Assembleia de Deus, uma igrejinha aqui ali ou outra que ninguém ia, né? Mas hoje não, hoje é os amigos, cada um de uma igreja, cada um de uma linha de ideologia e por aí vai. Então, eu acho que é uma preocupação muito, muito importante essa da liderança, porque, infelizmente, hoje também os jovens se deixam levar mais fácil, né, pastor? Não, é o que você falou. Bom, aí é uma questão até sociológica, né? Internet, agora inteligência artificial. Sim. O acesso à informação é um absurdo. Entendeu? Na nossa época, realmente, não nem digo na nossa, né? Mas talvez, como eu falei, essa geração que uma antes da minha aí, talvez, o acesso era pouquíssimo. O que você tinha acesso de conhecimento teológico, de pensamentos, filosofia, que fosse, era por meio dos pastores ali, algum outro que tinha uma formação um pouco mais incrementada. Hoje, você senta aí com o chat GPT da vida aí, você descobre tudo quanto é pensamento, corrente filosófica e teológica, um YouTube, né? Uma enormidade de informação. É uma ilusão a gente achar, por exemplo, que o jovem só escuta as mensagens que são pregadas aqui pelos nossos pastores. Foi o tempo, né, pastor? Não, você ouve todo mundo que você gosta em qualquer lugar. Eles podem até estar ligados, focados aqui no culto, no domingo, na terça, mas a gente sabe que durante o dia eles ouvem de tudo um pouco, né? Exato. E o que traz para nós esse desafio maior da gente, nós precisamos ter uma formação muito mais sólida. Você está no podcast Confradesp em Revista. Eu estou conversando com o pastor José Wellington Neto, que é o presidente do Conselho Nacional da Juventude, da Assembleia de Deus e vice-líder da UMADEB. Estávamos falando de UMADEB e a próxima pauta seria o CNJ, que é a Juventude do Brasil. E chegou o pai da criança, como dizem aí fora, né? O tutor, o mentor, o criador deste órgão, deste conselho que abrange toda a juventude da nossa igreja no Brasil, o nosso presidente, o nosso amado pastor José Wellington Costa Júnior. Pastor, a paz do Senhor, muito bom ter o senhor aqui. A paz do Senhor, quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo. É sempre muito bom quando podemos ter essa participação. Pastor Tiago, muito bom estar aqui contigo. Pastor Wellington Neto, muito bom estarmos aqui falando a respeito de algo que é tão importante para a nossa igreja, que é sobre a nossa juventude. Pastor Neto, estava falando da UMADEB. Vamos concluir a UMADEB, vamos partir logo para o CNJ, porque você que está nos assistindo não vai acreditar. Nós estamos nas vésperas da Convenção Geral. Amanhã começa a Convenção Geral. E ter o pastor aqui, eu não posso perder nem um minuto. Pastor, o senhor assumiu a CGDB em 2017.
E uma das suas propostas de campanha era o Conselho Nacional da Juventude, porque o senhor tinha uma preocupação muito grande com o futuro da Assembleia de Deus. O conselho nasceu, se desenvolveu, está aí a todo vapor sob a liderança do pastor Neto. Eu queria que o senhor contasse para a gente de onde veio a inspiração para esse conselho e como o senhor se sente hoje com o trabalho que está sendo realizado. Bem, nós trabalhamos com a juventude bem de perto e sabemos das dificuldades que a juventude tem encontrado, principalmente numa ortodoxia da nossa igreja, vamos assim dizer. E, naturalmente, nós temos que olhar para a juventude de uma maneira muito especial. Olhar para a juventude com uma visão do futuro, entendendo que as situações que a juventude vive hoje não são as mesmas que viverão no dia de amanhã. Então, se nós pudermos ajudá-los nos dias de hoje, eles terão uma estrutura melhor que no dia de amanhã. Nós temos de trabalhar no sentido de manter a nossa juventude, de manter os jovens e adolescentes da nossa igreja. Nós temos que relevar algumas situações para poder atender o anseio. Eu tenho dito que os jovens, adolescentes, eles têm, assim, muita dinâmica, muita vontade de trabalhar, muita vontade de fazer. É claro que nem tudo aquilo que eles pensam, nem tudo que eles pensam, nem tudo que eles projetam é viável, mas há alguma coisa que você possa aproveitar. Sim. Então, você, às vezes, um não bem dito é melhor do que um sim não muito claro. Então, o ideal é que você tente compreender o que se passa pela cabeça de um jovem, de um adolescente, qual é não somente a ansiedade, mas o desejo que eles têm de fazer alguma coisa. Então, você tem que ter uma criatividade de aproveitá-los na igreja que estão debaixo dos nossos olhares. Quando o senhor lançou a proposta, o senhor frisou bem para os pastores que se preocupava com a continuidade da igreja, né? E o senhor está seguro hoje com o que vem se desenvolvendo para que os nossos jovens de hoje tenham o mesmo amor, a mesma paixão, o mesmo zelo pela Assembleia de Deus como a geração do senhor teve? Sim, a questão é o seguinte, os tempos são outros, os tempos são mudados. Eu fui jovem já há algum tempo atrás. Na minha juventude, nós tínhamos ali algumas características dos eventos que eram promovidos para os jovens, né? Então, nós tínhamos ali aqueles congressos grandes, aquele avivamento, né, que se chama de avivamento, né? E, enfim, você procurava preletores que tivessem mais fogo, mais avivamento. Hoje, eu entendo que a juventude está um pouco diferente no sentido do que ela vai buscar em reuniões grandes, em congressos, em eventos, em fóruns. Hoje os homens mudaram, né? Então, hoje você tem de entender que a nossa juventude, a cabeça está um pouco mudada. Eles querem algo que seja convincente com a doutrina que eles seguem, com a doutrina da palavra de Deus. Eles querem algo que possa entender o que é doutrina, que possa entender o porquê que existem certos parâmetros a serem observados na igreja, na nossa liturgia, na nossa doutrina. Antigamente, quando eu era jovem, olha, não pode tal coisa, não pode porque não pode, porque não pode. Ah, tá bom, então vou obedecer, tá ótimo. Hoje, os jovens não se contentam em ouvir não pode porque não pode. Eu quero ouvir não pode por quê? É verdade. Onde está escrito? Onde está lá? Então, qual é a base, né? É a base. Então, hoje você tem de ter uma explicação muito satisfatória para eles. Então, os eventos de hoje, eles estão mais voltados no sentido de trazer conhecimento bíblico, trazer mensagem, palavra que tenha consistência. Não é só hoje, no meu pensamento, eles não estão satisfeitos com animadores de auditório, não. É verdade. Quem vai usar o púlpito da igreja hoje precisa ter conteúdo. Para os jovens, precisa ter conteúdo. Porque você tem um monte de adolescentes prestando vestibular. Você tem um monte de jovens já com a sua formação, né, já definida, médico, advogado, juiz, promotor. Então, você tem várias... já dentro do grupo de jovens, já pessoas com a sua formação definida e que não engolam qualquer coisa. E os adolescentes é a mesma coisa. Você tem adolescentes que estão fazendo aí já vestibular, que já estão cursando o primeiro, segundo ano de faculdade, e eles não aceitam qualquer coisa, mesmo porque eles querem ter conteúdo, querem estar certo do que estão seguindo para poder propagar o evangelho e ter uma liberdade e ter, por exemplo, uma certa, eu diria, de uma maneira satisfatória,
né? Eles teriam uma tranquilidade de poder convidar um amigo da faculdade ou do colégio para vir ao culto, e essa pessoa que vem ao culto não sair de maneira, vamos dizer, entre aspas, escandalizado, mas sair edificado pelo culto. Pode até não aceitar Jesus, mas vai conhecer o que é a nossa liturgia. Não sair constrangido, né, pastor? Não, exatamente. Como então, já aconteceu. Eles ficam bastante à vontade para convidar, porque sabe que na igreja vai ter algo que vai despertar interesse e surpresa para quem está participando de um culto. Muito bem. Pastor Wellington Neto foi quem recebeu aí o projeto do pastor para cuidar, para desenvolver, né? E estamos aí concluindo o segundo mandato, 8 anos aí de CNJ, de Conselho da Juventude. Pastor, do que foi realizado até aqui e o que o senhor tem pela frente? Qual a avaliação que o senhor dá? Veja só, assim, a fala do meu pai é exatamente na linha do que a gente vinha falando aqui anteriormente, né? Nossa preocupação é exatamente com a formação desse jovem, que se depara fora com um tipo de ambiente acadêmico que não se deparava anteriormente. Como eu falei, o jovem da geração passada, ele estava no ambiente de trabalho ali, geralmente um trabalho mais ali na base da pirâmide, então ninguém sentava para conversar com ele sobre progressismo, sobre o feminismo, movimento ambientalista. Isso não existia. Hoje, isso permeia todas as faculdades. Coisa que chama atenção, como eu falei, são pautas atraentes, né? Sedutoras, e se não houver preocupação com o conhecimento, o jovem realmente é engolido. E aí é a preocupação do Conselho. Os projetos do Conselho são voltados para esse sentido mesmo. O projeto que foi um dos primeiros ali, que foi a Menina dos Olhos, foi o Teologizando, que foi exatamente de proporcionar bolsas de estudo teológico para jovens que estão ou fora dos grandes centros, em cidades distantes, que não têm condições financeiras ou de logística de acessar um curso teológico. Foi um curso até feito pela FAESP, que está totalmente online. Muitos jovens já se beneficiaram e continuam se beneficiando desse curso. Então, vai exatamente nesse sentido. A realização dos nossos fóruns, a temática abordada pelos nossos fóruns, o formato dos fóruns, né, de painéis temáticos com especialistas nos assuntos. Nós tivemos já painéis, fóruns com os temas mais diversificados possíveis. E mesmo nos trabalhos como Impactar, sempre tem um foco no estudo, no conhecimento, como vamos ter agora. Vai ter workshop para líderes de adolescentes, diversas temáticas para os líderes de adolescentes. Vamos ter na segunda de manhã o Summit, né, que é um trabalho voltado para a liderança de jovens e adolescentes, falando sobre música, sobre cinema, sobre pautas universitárias. Então, sempre a gente procura puxar sempre um foco ali para a área de formação mesmo do líder, formação também do jovem, além da festa, né, que é a noite pentecostal, são os cultos mais tradicionais mesmo. É verdade. Eu diria, me permita, que os fóruns têm sido de fundamental importância, porque os fóruns são voltados para os líderes. E os líderes, eu sempre tenho dito, né, certamente muitos já me ouviram falar isso aqui, que o líder, tanto de jovens como de adolescentes, ele tem de ter uma perspicácia muito, muito interessante, porque é o que eu digo, né? Ele tem que falar para o pastor quais são os anseios da juventude. Ele tem que falar para o pastor os anseios da juventude na linguagem do pastor. Eles têm que falar para a juventude qual é o pensamento do pastor, mas na linguagem da juventude. Então, se ele fugir disso, ele não vai conseguir atender o pastor, que é o seu líder, aquele que o colocou ali, e não vai também conseguir agregar a juventude, porque a juventude não vai entender que ele está do lado dele. A juventude precisa entender que o seu líder está do lado dela, e o pastor precisa entender que o líder está do lado dele também. Então, aí é uma gangorra que tem de ter aquele equilíbrio. Tá certo? Então, a formação de líder, esses fóruns que o CNJ tem realizado, que, aliás, a CGDB, né, copiou, né, pastor? Copiou o fórum, né? O CNJ inspirou a mesa, né, pastor? Inspirou a mesa, e nós temos aí copiado, feito agora no mesmo padrão, né? No mesmo modo que eles têm feito, né? E, então tem sido muito bom. O fórum, então, visa realmente preparar quem é responsável, né, por um trabalho da igreja. No caso, o Fórum para os Pastores, que foram os temas totalmente doutrinários, que são os pregadores, que são os pastores de igreja, né? E para a juventude, os líderes de juventude, são aqueles que estão trabalhando com a juventude. Então, é interessante que eles sejam capacitados cada vez mais, sejam aperfeiçoados a sua capacitação para poder acompanhar
o que está acontecendo de novidade no meio dos adolescentes. Então, nós precisamos ter uma certa flexibilidade com os adolescentes e jovens da igreja, com a nossa juventude, senão a gente não vai conseguir segurá-los em nosso meio. Eu diria que hoje nós temos muitos concorrentes. Tem gente aí que está abrindo a portinha do lado da nossa aí, só esperando receber aqueles que estão saindo do nosso meio. Então, meu amigo, hoje, aquela doutrina antiga que é a porta da rua é a serventia da casa. Não funciona mais. Isso na nossa igreja, não, nós fechamos essa porta da rua. É verdade. Tá, agora somos não só tem mais recebendo. spoiler, né, pastor? Saindo de ninguém, só recebendo. Verdade. Pastor, eu acredito que o pastor Elton Júnior assumiu a CGDB há 8 anos, está indo agora, permitindo Deus, segunda-feira, dia 21, para um novo mandato de mais 4. Acredito que o CNJ superou a expectativa, né? Porque de início era um projeto para cuidar dos filhos de pastores. Acabou atingindo toda a ala jovem da igreja. E a diferença do CNJ da UMADEB, né, pastor? Que a UMADEB o senhor foca os jovens. No CNJ, o senhor tem que cuidar dos jovens e dos líderes, né? E mais, o ano passado, foi o ano passado, Novo Hamburgo foi no outro ano ainda, né? Foi, ano 2 anos atrás, Isso. né? Nós tivemos 23. a extensão para o Teens, né? Exatamente. Que era uma demanda também que havia, e o pastor Wellington Júnior teve sensibilidade, achou uma forma ali de conseguir trazer o Teens para o Conselho Nacional, e nós criamos essa coordenadoria do Teens no Conselho Nacional da Juventude, então, que hoje é uma realidade. Tem uma coordenadoria estruturada, tanto que nós teremos no domingo aí à tarde um trabalho exclusivo para adolescentes e líderes de adolescentes, e vai ser uma liturgia ali completamente diferente. Até para mim foi uma liturgia que eu vi lá, a liturgia tá assembleiana, mas até para mim foi realmente tá bem diferente aqui. Quero ver essa liturgia aí. Eu não vou segurar muito os senhores aqui, mas eu quero concluir só com 2 colocações. A primeira, o pastor Elton Júnior gostou tanto da ideia, ele chegou com esse projeto da CGDB ser uma convenção da família, que criou o CNJ, já existia o NEMAD, criou o CNJ. O pastor Neto viu que era pouco, criou o CNJ Teens. O pastor Elton Júnior não ficou satisfeito, criou o CGDB Kids, né? Opa! E aí pegou todo mundo. Pastor, Pois é. como o senhor se sente hoje, para a gente concluir, vendo que toda a família está inserida na CGDB? Eu me sinto assim bastante satisfeito, entendendo de que aquilo que a gente pensou, a gente tem conseguido colocar em prática, mas a gente quer mais ainda, a gente quer uma participação maior, a gente quer vamos dizer, uma preparação melhor. Hoje a família está sendo muito bombardeada. E agora o meu pensamento é de nós termos um tratamento especial com a família. Tá? Não somente com pastores, família de pastores que têm algumas dificuldades, algumas famílias de pastores têm dificuldades. E no próximo fórum nós já estamos estudando os próximos temas para os próximos fóruns. Né? Nós temos ainda que realizar 2 fóruns, que é no Sudeste e no Sul. Do primeiro ciclo, Sul, né? Que vai ser realizado, o primeiro ciclo, vai ser realizado em Cascavel, com os temas que já temos falado aí, pentecostalismo, liturgia, soteriologia. Então, nós temos que terminar esse ciclo. Tem no Sul, que vai ser lá em Cascavel, e depois no Sudeste, que vai ser aqui em São Paulo. E já estamos gestando outro ciclo, onde o tema desse outro ciclo é aconselhamento. Começando por Porto familiar. Velho já, né? Começando por Porto Velho, já, possivelmente no segundo semestre, nós estaremos lá em Porto Velho, já ministrando, né, o fórum, e um dos temas principais do fórum é aconselhamento familiar. Isso vai ser passado para quem? Para líderes. Porque esses líderes, nós líderes, nós vamos entender não somente a importância de cuidar da família dos outros, mas também cuidar da nossa família. Então, nós estaremos tomando um remédio para nós e oferecendo um remédio para as famílias da igreja também. Então, hoje a família precisa estar muito bem estruturada, tá certo? Porque a família da igreja tem que ser a família de casa. Então, nós hoje vamos voltar para essa estruturação no que se refere à família, às famílias da nossa igreja. Muito bem. Pastor Neto, o seu pai não teve a oportunidade que o senhor está tendo de, quando jovem, participar de uma convenção, o senhor de levar os seus filhos, porque era só o pai, depois de muitos anos a mãe, né? É verdade. Hoje, como o senhor se sente, sendo filho de pastor, tendo o privilégio de participar de uma convenção com seu pai e com a sua mãe? É realmente uma... E eu não tive também essa oportunidade. Interessante, porque verdade. eu lembro do meu pai indo para as convenções, né? E a gente ficando em casa. Então, realmente é uma mudança de paradigma e de visão que precisa ser destacada e precisa ser muito elogiada. É verdade. Realmente tornou-se um trabalho para a família e o importante é envolver a todos. É verdade. Né? Não existe pastor isolado, né, sem família. O ministério não se desenvolve isoladamente. Né?
ele tendo o respaldo, tendo a participação da família dele, todos envolvidos, eu penso que esse é o propósito de Deus mesmo. Né? É verdade. E há uma preocupação grande agora da liderança, né? Não somente da convenção geral, mas eu estou vendo que muitas convenções regionais estão, né, entre aspas, imitando o conceito da convenção geral. Hoje você vai em alguma convenção, você já tem trabalho com jovens, adolescentes, mulheres e crianças também. É verdade. Várias convenções que a gente tem ido já também estão com esse mesmo perfil aí, né? Então, há a responsabilidade de quem está liderando essas convenções em oferecer um ambiente familiar, um ambiente não de confusão, não um ambiente de discussões, não um ambiente de tensão, tá certo? Onde os filhos pastores vão ficar ansiosos pelo que vai acontecer, de maneira alguma. Então, você há de ter uma responsabilidade de quem está liderando essas convenções para que ofereça-se um ambiente bom. Porque o que está acontecendo entre quatro paredes, uma sessão convencional dos ministros, não vai ficar fechado ali. Então, vai respaldar e vai alcançar todos os grupos que estão ali. Então, se houver alguma distorção nas sessões de ministros, isso pode afetar também a participação da juventude. Então, a juventude tem de ver que os ministros precisam estar unidos no mesmo propósito, no mesmo sentimento, numa mesma fala e visando o reino de Deus. Então, os nossos filhos precisam entender que os ministros têm um propósito comum. É verdade. Bom, este foi o episódio de número 14 do Confradesp em Revista. Já estava bom e ficou melhor, né? Estávamos com o pastor Wellington Neto, que é o convidado dessa edição. Chegou o nosso presidente, o pastor Wellington Júnior, e eu quero agradecer a você que esteve conosco aqui até este momento. Pastor, estamos concluindo o episódio, estamos concluindo o mandato aí da mesa diretora. Hoje é o penúltimo dia aí quase que o senhor tem de segundo mandato. Deus continue abençoando o senhor, continue direcionando para que a CGDB continue sendo um braço aí que abraça a Assembleia de Deus e todas as suas raízes, as suas linhas, como tem sido nesses últimos 8 anos aí de vitória e prosperidade que Deus tem lhe dado. Amém. Eu agradeço por essa oportunidade. A gente foi praticamente pego no pulo, a gente estava aqui tratando de assuntos referentes à nossa AGO que vai acontecer a partir de amanhã e terminou que entrei aqui meio que de gaiato para participar desse podcast, que é sempre muito bom que a gente tenha a oportunidade de falar um pouquinho a respeito da nossa convenção geral. Agradeço a Deus por esses 8 anos que estamos aí à frente da convenção e peço ao Senhor que continue nos abençoando, aprovando esses próximos 4 anos que estão aí pela frente e pedindo ao Senhor para que continue nos orientando e abençoando os pastores do Brasil, porque quem faz a convenção são os ministros, aqueles que fazem parte, né? Aqueles que estão inscritos, esses aí são aqueles que fazem a nossa convenção geral acontecer. Então, nós somos aqui servos de Deus, servos da convenção. Nós não estamos aqui para ser servidos, estamos aqui para servir, que é a nossa igreja no Brasil. Esse é o nosso lema e isso é que eu quero dizer sempre. Seja CGDB mais perto de você. Pastor Neto, o senhor tinha uma outra programação, aceitou o nosso convite para abrir esse tempinho para o Confradesp em Revista. Que legal. Quero agradecer ao senhor por estar aqui. Quem faz a grade desse programa, quem coordena esse programa, é o nosso presidente, o pastor Wellington Júnior. Então, o senhor com certeza brilhantou esse episódio, com certeza foi muito bom. Queria que o senhor concluísse aí, fazendo seus agradecimentos, mas deixando um recadinho para os líderes de jovens que estão nos assistindo e para a juventude da Assembleia de Deus no Brasil que vai assistir esse episódio do Confradesp. Antes de mais nada, eu que agradeço o convite, é uma satisfação sempre poder participar. Parabéns pelo programa. Parabéns pelo empenho, muito bacana esse conteúdo, vale muito a pena. E deixar aqui meu abraço para os nossos jovens, para os nossos líderes de jovens, adolescentes, líderes de adolescentes. E o recado que eu sempre tenho procurado deixar é esse, de que o nosso Deus é grande, o nosso Deus tem sempre preparado o melhor para nós. Que você sonhe, invista nos seus sonhos, sonhe grande, sempre sob a direção de Deus, né? Sempre buscando conhecer qual é a vontade de Deus para a tua vida, mas não seja medíocre, não se contente com o pequeno. Seja grande, que o nosso Deus dá a você o que há de melhor, né, nesta terra. Essa é a promessa, e essa promessa se faz real nas nossas vidas. Que Deus abençoe a todos vocês que estão nos acompanhando. Deus abençoe Tiaguinho, obrigado papai por participar, ter chegado aqui. Abrilhantou com certeza, tornou esse podcast muito mais importante. Muito obrigado. A gente sempre pede para o convidado encerrar. Nós estamos com a nossa autoridade máxima aqui. Lógico. Mas o senhor permite, pastor, que o pastor Neto aí ora encerrando essa edição? Poxa. Então, ora por nós aí, pastor, pelo nosso presidente, vice-presidente, Tá bom. diretoria da Confradesp e a nossa convenção em si. Bem. Querido Senhor, te louvamos e te bendizemos por essa tarde abençoada, feliz,
porque podemos estar juntos, conversando sobre aquilo que o Senhor tem feito, testemunhando a tua grandeza, a tua bondade, também falando sobre a tua obra. Pedimos, Senhor, a tua bênção sobre a nossa convenção geral, sobre o nosso presidente, pastor Wellington Júnior, toda a mesa diretora, a nossa Confradesp. Continue abençoando o pastor José Wellington Bezerra da Costa, também a diretoria da Confradesp, a diretoria da tua igreja. Senhor, continue abençoando os teus filhos com graça, com unção, com sabedoria, mas também com ousadia, querido Deus, para que a tua obra continue crescendo, que a tua mão continue, Senhor, trazendo prosperidade ao trabalho das mãos dos teus filhos. Querido e amado Senhor, pedimos também pela vida do Tiaguinho, Pai querido, por aqueles que estão nos acompanhando, estenda as tuas mãos, visita cada um com a tua graça. Ó querido e amado Senhor, nós te louvamos, agradecemos, porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Querido Deus, oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Este foi o episódio 14 do Confradesp em Revista. Se Jesus não voltar, terça-feira que vem, 9 da manhã, te encontro novamente. Até lá.